O tema de hoje é a decoreba. Decoreba é um vício, gente. É um vício. É o jeito errado de estudar. Tá? É assim, querer ficar enxugando o gelo com toalhinha e achar que o gelo não vai derreter mais. Tá? E o analfabeto funcional, vamos lembrar, o analfabeto funcional ele tem um problema de ter que resolver as coisas imediatamente. Só chega ao alcance do analfabeto funcional o que é absolutamente imediatista. Se não é algo imediatista, o analfabeto funcional daria ombro, ele nem percebe. Ele é aqui e agora. Por isso que ele precisa das instruções detalhadas. Faça isso, faça aquilo, faça não sei o que e etc. Tirou o horizonte imediatista, porque ele é um ser materializado e na dimensão propriamente humana. O ser, quanto mais materializado ele só trabalha com luta e fuga, que é instinto. Ele não pode trabalhar numa perspectiva maior. Então o analfabeto funcional é imediatista. Logo, o único recurso que ele desenvolve também é a memória operacional, memória de curto prazo, como alguns vão chamar. Tá? E como é que isso está na vida escolar? Escola, gente, eu não tenho nenhum problema de afirmar aqui que, tirando exceções, escola é viveiro de vício. Como é que o viveiro de vícios cuida desse vício do imediatismo crônico? Tá? Vai criando aquele conceito de prova e de ensinar uma cultura de estudar para a prova. Aqui abrem-se várias perspectivas. Se a cultura é estudar para a prova, como ou seja, não é estudar para aprender, não é estudar para se aperfeiçoar, não é estudar para ser dentro de um ambiente grande, de transposição, de constituição, aperfeiçoamento. Tá? Não, então, o horizonte é a prova, vai se criar disso também uma outra maldição, já se estuda para a prova, já há um baixo comprometimento existencial. Aí o que acontece? Também vai estudar quando? Na véspera da prova, gente. Exato. Se a prova é a razão de ser, de estudar, porque você estuda para tirar nota, né? Universitário fala esse tipo de besteira, gente. Universitário fala esse tipo de imbecilidade. Eu estudei direito na PUC, aqui em São Paulo. Cheguei uma ocasião, professor, no nível universitário, mas estou querendo aprofundar nesse assunto e tal. Não, isso aqui que eu dei, que livro que eu leio, eu perguntei para ele. O cara me responde, não, o que eu estou dando aqui na aula é suficiente para você fazer a prova. A cultura de que a prova o horizonte é uma cultura realmente de cor marrom, gente. Essa que é a verdade. E aí ela atrofia um interesse de atitude de aperfeiçoamento e cognitivamente vai ter o efeito de que eu vou estudar na véspera da prova. E assim vai se habituando. Por que as pessoas estudam na véspera da prova? Porque fica mais difícil de esquecer. Como vai aprender só na memória de curto prazo, porque é a decoreba tem vida curta. Então eu viro a madrugada, os 2 dias antes da prova, exato, porque eu vou aprender aquilo, não vai ter retenção, eu só vou saber aqui naqueles momentos mesmo, então eu preciso estudar logo quando está chegando a prova, tá? Exato. Então o que acontece? Isso daí, e a prova nesse sentido acaba sendo um aspecto exonerativo, porque é tudo dentro do nível do analfabeto funcional, não tem semântica, não tem entendimento, não tem sentido profundo, logo eu preciso me exonerar, me exonero. É o analfabeto funcional um exonerador, cumpre ordem. Ele cumpre a ordem pela prova, estuda 2, 3 dias antes e pode até tirar notas razoáveis, porque ele aprendeu ali, pseudo-aprendeu evidentemente, reteve, fez a prova e não lembra mais nada. Só que esse esquema vai sendo reproduzido, vai gerando um certo prazer, porque o analfabeto funcional tem prazer, gente. Ele tem prazer em ter cumprido a coisinha, em tirar notinha, em ter sido legalzinho com o chefinho, que ficou na conformidade. É o prazer de conformar externamente. E isso vai criando um mecanismo doentio, tá?
que é o que está acontecendo aí, as pessoas passam e etc. Tá? E aí a prova é a referência, logo se acaba aprendendo a estudar para ela e aprende e estuda em cima. Vou fazer uma referência aqui do professor Pia, tá? E uma frase aqui que ele vai falar. Basta que a pequena vítima retenha as informações tempo suficiente para tirar uma boa nota, de maneira a deixar os clientes, família, ele já está colocando aqui uma grande crítica. O cliente da escola não é o aluno, é a família. A família também fomenta isso. Tirou nota, tirou nota, tirou nota. Meu filho estudou aqui numa escola tradicional de São Paulo, conhecida, etc. A discussão que eu vou lá, sempre que eu fui chamado como pai, é nota. Não se fala propriamente do conteúdo. Está mais inteligente. Estudar para se aperfeiçoar, estudar para ser inteligente, para permanecer, perseverar e progredir. Isso é um alcance quase inexistente, tá? A coisa mais escassa que tem no Brasil é gente inteligente. Tá todo mundo nesse esqueminha, virando analfabetinho, funcionalzinho, tal, esse tipo de coisa. É coisa realmente de atrofia existencial mesmo, tá? E ele fala assim, de maneira a deixar os clientes, família felizes, tá todo mundo feliz que tem a prova, tá? São escolas onde alguns alunos no final do ano não assistem mais às aulas, porque já fecharam, sim, já tirou nota, o que vai estudar? Então, olha esse esquema, quando você põe a prova como destino e finalidade da educação, você vai desenvolver um esquema de sobrevivência, vai desenvolver um hábito, que é um vício, na verdade, de estudar em cima da hora. E aí você vai levar esse esquema de estudar e nunca saber nada. Então tirou um monte de nota, mas não sabe nada. Gente, o que eu conheço de nível de pessoas universitárias, assim, que tem nota, tem título, muito menos, discorra sobre o assunto, não sabe absolutamente nada. Porque o que é aprendido dentro da memória de curto prazo, tá? Ela tem um caráter instável. Recebe-se uma informação de maneira precária e instável que está em nossa posse por curto prazo. O nosso sistema neurológico vai funcionar da seguinte forma. Na memória de curto prazo, opera-se no sistema límbico, tá? Que é uma parte do nosso cérebro, em que vai ser limpa mesmo. Quando a gente dorme, é quase como um reset no computador. Aquilo que foi retido no sistema límbico, o sono vai tirar para fora. Há dois aspectos dentro do sono. Um aspecto em que ele tem a função de limpar as informações meramente acessórias, que são meramente para ser provisórias mesmo, e vai reter alguns dados que ficarão. Esses dados que ficarão, tá, serão dados que vão ser instalados no nosso córtex, tá, e é o que vai ser a nossa memória de longo prazo, tá, e que vai alterar a constituição dos neurônios, que é o que vai se chamar aí de rede neural. Tá? Então, na memória de curto prazo, é uma coisa transitória, passa e não me aperfeiçoa. E aquilo que eu consegui levar para a memória de longo prazo, ele me reconstitui, vai se falar de rede neural, plasticidade cerebral, circuitos dos neurônios, tal, e etc. E o que acontece? Como é que eu jogo uma informação para a memória de longo prazo? Tá? Para que o sono faça a purga, aquilo que é para esquecer mesmo, só soube ali por algumas horas, foi dormir, foi embora. Tá? E aquilo que vai ficar, que vai constituir, que vai aperfeiçoar, que vai instalar em mim. Tá? Aí tem algumas questões que a gente tem que ver. Primeiro, para a memória de curto prazo, é uma recepção. Eu recebo, estou passivo lá na aula, estou recebendo. Na véspera da prova, eu estou lendo, eu estou recebendo. Essa atitude de revisão, essa atitude de decoreba, é uma atitude passiva receptiva. Então ela não me altera, tá? Porque eu não a introjeto propriamente lá na memória de longo prazo. E ela vai embora no sono. Tá? Para eu colocar um conteúdo na memória de longo prazo, estabilizar isto em mim, a um ponto que replastifica o meu caminho cerebral, tá? Me demanda esforço.
esforço que a simples passividade de receber a informação é insuficiente. Tá? Aí eu tenho que fazer exercício, eu tenho que sintetizar. Recebi a informação antes de dormir, eu preciso cristalizá-la. Exercício, parafraseio, faço uma síntese com outra coisa, comparo isso com aquilo, acrescento o nível de detalhes, faço a narrativa em cima. Fiquei sabendo do dado histórico X, na data tal foi o dia D. Mas aí eu pego mais dados. Mas como é que foi o armamento de não sei o que? Compara esse evento com aquele. Aumenta o espectro com esforço de síntese. Se esse esforço de síntese aconteceu, tá? Você está aumentando, está criando as condições para que no teu ato de dormir, tá? Isso vá ser colocado para a memória de longo prazo. Acrescente a isso o seu estado emocional, tá? Então assim, já vem de Aristóteles, antes de neurociência existir, já vem de Aristóteles que o conhecimento demanda um maravilhamento. Então se o camarada está levando a atitude de estudar, por não para fazer prova, mas porque ele se encanta com a realidade, que é mesmo, aconteceu isso no dia D, olha, ele ganha um encanto com isso, ele vê o poder que isso tem, desvia coisas que isso tem, ressignifica outros dados a partir desse, está emocionalmente envolvido. Tá? Isso também é um grande autor, é um grande fator para que vá para a memória de longo prazo. Outro concorrente para outra atitude que concorre para que a memória de longo prazo que receba todos esses dados é o hábito. O hábito de estudar por estudar. Porque nesse momento você vai ter o fenômeno de introjeção da própria vida, a introjeção da própria personalidade. São muitas as pessoas, tá, que não têm o hábito, que não é que não sabem só o objeto de estudo, eles têm uma dificuldade extremamente grande, inclusive de ter na sua memória de longo prazo a sua biografia. Sim, sequer a biografia do cara, o cara sabe direito. Ele é manifestamente um idiota. Sabe? Manifestamente ele está num nível de analfabetismo funcional dos mais rasos, que é o idiota, que ele não tem o precepto. Ele não tem o precepto vivencial cujo testemunho único do mundo é ele mesmo. Exato. Por quê? Porque ele não teve o hábito de atitude de estudar por estudar. A inteligência nesse sentido como um elemento de articulação entre experiências absolutamente concretas e uma biografia, uma personalidade que vai se constituindo. Tá? Aí vira analfabeto funcional. Ele não é, o analfabeto funcional é aquele que está em função, ele não é por ele é em função de algo. Logo, qual a biografia, qual a personalidade? Ele não tem. É simplesmente o menininho bonsai, o homem massa no meio das situações. E a escola fomenta isso. Escola é um ambiente de alto tédio, gente. Tédio de ir para aula. É uma coisa predominante. O tédio, a indiferença. Aí o que acontece? Aí vai desenvolvendo essa estrutura relacionada a estudar para a prova. Todos esses fatores estão acomodados e conduzindo a situação garantidora do que se chegou, que quase só tem analfabeto funcional. Entendeu? E as inteligências mesmo não existem, você não sabe estudar. Mas pode tirar nota. Igual analfabeto funcional, que ele cumpre a função, mas ele só não entende o que está fazendo. Já, ele não é por ele. E aí você vai vendo isso daí, é uma renúncia agigantada agigantada da liberdade. Então esse trabalho da operação, da memória meramente operacional, também é chamada que retém informações. Informação por natureza é instável, e o conhecimento é o estável, que o cara sabe para sempre. Por quê? Porque ele estudou para saber. Ele estudou para saber. Por que o Trivium sempre deu certo? Porque só recebeu quem queria vir. Simples, o cara quer. Ele não precisa fazer prova. Ele não tem que fazer parte da farsa.
O analfabeto funcional é um farsante. Ele tem porque como ele tem uma inteligência postiça, ele finge que é o que ele não é, ele finge que ele faz o que ele entrega lá nas coxas, porque é um esquema da evasão existencial. Ele finge que ele é um ser. Por isso que essas pessoas têm egos extremamente elevados, tal. Por isso que eles têm grande dificuldade de ser contrariado. O fingidor sofre quando ele é contrariado. O cara tá fingindo, você chega e fala, tá tudo um fingimento, ele não tem pânico. Agora, se você tá sincero em alguma coisa, alguém objeta, fala, olha, é falso, eu falo, bem, tua opinião, qual é o teu problema? Entendeu? Porque a instabilidade é generalizada. Entendeu? Então aí você vai vendo o esquema. Então, decoreba não é meramente um problema de má atitude cognitiva. É má atitude cognitiva entrosada com um esquema que debilita a atitude existencial de um modo geral. Ah, mas quase todo mundo só aprende por decoreba. Eu falei, quase todo mundo pseudo aprende. Quase todo mundo é burro, gente. Quase todo mundo é burro. Quando você chega e faz uma afirmação, quase todo mundo é burro, você não tem que dizer, porque as pessoas não têm nascer. Não, mentira, não é porque nasceu burro, não. É porque se permitiu cristalizar vício. Não faz o emprego da inteligência. Acima de tudo, nós somos vontade. Entre o lado de que nós somos vontade. Mas eu tenho pouca força de vontade. Isso é pouco, ontologicamente falando. Uma pessoa inteligente não é que nasceu necessariamente um gênio, não. Ele teve vontade de cultivar seus potenciais, entre os quais os intelectuais, neurológicos, etc. Vai vir de Aristóteles, gente. O grande entrosamento que existe entre a educação afetiva, o hábito do afeto e o hábito intelectual. Não dá para você separar isso. Tá? Então assim, aí você cai no vício, ou você cai na virtude. Tá? Você pode se habituar à fraqueza, você pode se habituar à força. Tá? Agora, esse esquema de validar a decoreba das pessoas, gente, que é isso? Daí é uma questão. Advogados, gente, no escritório, outros escritórios, no meu, em tudo, no mercado. Você pergunta, você sabe fazer tal coisa? Eu já fiz, mas faz tempo. A próprio conhecimento, o próprio entendimento da questão é que o meio de conhecer é a decoreba. Mas se fizer tempo você não sabe mais. O jeito de você sabe tal coisa. Eu esqueci, porque eu sabia, mas eu esqueci. Se você nunca soube. Óbvio que tem o detalhe, tem a nuance, mas a captura da estrutura você tem que saber. Segundo, não é o meio de aprender por decoreba. Tem meios mais elevados de conhecer. A ciência jurídica, por exemplo, ela tem uma questão que você precisa conhecer princípios e deles você deduz tudo. Você sabe fazer tal coisa? Seria equivalente, por uma pergunta com maturidade intelectual, o seguinte: você conhece os princípios envolvidos nessa matéria? Por estudo abstrato. E depois você vai deduzir o concreto. Os advogados não entendem isso. Não, já fiz, não fiz. Por quê? Porque eles não têm semântica. O direito já está reduzido ao que um dia já foi uma posse de semântica do justo para ser procedimento material. Trocar isso. Então não tem mais juristas e só tem analfabetos funcionais. É isso mesmo. Sabe o que eu estou falando? Menininho cumprindo procedimento, mas não vale pelo fundamento. Entende? Então esse é o estado de coisa. Por quê? Porque eles estão estudando o esquema de decoreba. Aí vem o exame da OAB. A gente tem faculdade que não passa nenhum. Teve ano em que a média de reprovação foi 93%. Tinha que ser um escândalo se fosse 7% de reprovação. Mas não é 7% de reprovação, é 7% de aprovação. Aí ficam dizendo que o exame é um negócio e tal. Não, o exame é o objetivo das coisas. A definição própria de idiota é aquele que não consegue definir uma fantasia, uma realidade. Ele está parado no nível de criança. A criança, mente para uma criança pequenininha, entra em pânico, porque ela não separa a narrativa da concretude real, da vida. Tá? Natural, uma criança. Vai amadurecer. A criança não consegue. Xingue uma criança, ela entra em pânico, fala: você tem um chifre azul.
letra em pânico que ele não tem, porque ele acha que a narrativa, ele acha que o que ele sonha é real. Venha, você vai crescer discernindo a sua capacidade da imaginação. O Trivium trabalha muito bem isso, entre o lado do imaginário. Você tem que educar esse imaginário para você discernir esse tipo de coisa. Mas as pessoas estão vivendo, estão imaginando muito. A escola fomenta isso. A escola fomenta um monte de ilusão. Então chega o pivete lá, que tem condições de dar opinião de cosmopolítica mundial. O cara sabe chegar e falar grandes questões, totalmente numa utopia. Tá na puta de uma utopia. Utopia é isso aí. Você imagina um mundo e fica conversando com aquele mundo que é uma utopia. Tudo bem, mas sabe ler e escrever? Não. Ah, mas sabe usar o cérebro? Também não. Mas sabe reter informação? Também não. Sabe separar o essencial do acessório? Também não. Sabe separar o verbo do predicado? Também não. Sabe o que é o adjunto adverbial? Não. Não sabe nada. Entendeu? Não sabe nada. Não sabe o que é estudar. Eu estou buscando, eu vou ao longo das sessões seguintes, como eu adiantei para vocês, fazer várias referências a obras do professor Pierre, tá? E hoje eu peguei esse insight aqui dele, então a gente vai em algumas vezes falar sobre o professor Pierre. Quem quiser aprofundar nas dicas que ele dá, tal, sobre como fugir do esquema da decoreba, essa obra aqui, Aprendendo Inteligência, tá? É bastante interessante. O professor Pierre eu indico como uma coisa muito boa. Não concordo 100% com ele, tá? Mas concordo 90%, não? Que já é bastante aí, tá? Meus caros, muito obrigado.